Houve um momento na sua vida, à noite, talvez longe das luzes das grandes cidades, que você olha para o céu e você enxerga tantas estrelas, você vê tantas estrelas no céu, que aparentemente não há espaço entre uma estrela e outra para colocar uma mais. Já aconteceu isso com você? Eu já observei algumas vezes ao longo da minha vida, olhando para o céu, havia tantas estrelas no céu, que aparentemente não havia mais espaço entre elas. Ellen White, uma das profetisas que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos piamente que ela escreveu tudo o que escreveu, inspirada por Deus. Ela menciona em 3 passagens em especial, que agora a volta de Jesus será pela constelação de Órions, será pela nebulosa de Órions. Quando eu era ainda criança, lá no sul do Paraná, meus pais enviaram para o sul do Rio Grande do Sul. Eu estava no colégio interno no IACS, Instituto Adventista do Cruzeiro do Sul, e naquela época eu ainda era muito jovem, eu tinha 14 anos, quando eu fui para aquele colégio interno para estudar. As pessoas já diziam que havia um buraco negro, das quais aparentemente cada dia que se passava, aquele buraco parecia que clareava mais e mais, e os anos se passaram, e até hoje eles continuam dizendo que aquele buraco negro está abrindo cada vez mais e mais, e aparentemente vai aparecer alguma coisa no fundo daquele buraco. E repito o que Ellen White disse. Ela disse que Jesus virá pela constelação de Órions. O Sol, ele é considerado uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia. Até hoje, nunca ouvi um especialista dizer que existe mais que um Sol. O Sol, para vocês terem uma ideia, ele é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que o planeta Terra. Isso é fato. Dados atualizados. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles estudam o universo, o Sol, a Lua, as estrelas. Muitas das vezes, em sua maioria, eles não creem em Deus, mas eles receberam um dom. Eles estudam e eles divulgam esses estudos. Eles divulgam os cálculos, porque a astronomia eles estudam de uma forma diferente. Eles fazem cálculos para chegar até um objetivo. Segundo eles, a maior estrela que eles já descobriram, a atual, deram a ela o nome de Scott, da constelação Escotuno. Segundo eles, essa estrela Scott, ela é, prestem atenção, 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que por sua vez é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Feitos os cálculos, feita a matemática, segundo eles, hoje, humanamente falando, se nós pudéssemos sair daqui agora e viajar até chegar à nebulosa de Órions, ou até chegar à constelação de Órions, viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Se nós pudéssemos viajar a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos, irmão, 1.600 anos até chegar à nebulosa de Órions. Se nós, seres humanos, hoje pudéssemos viajar à velocidade das sondas, são 2, New Horizon, ou as sondas Voyager, a 64 mil km por hora, agora, 64 mil km por hora, essas duas sondas, New Horizon e sondas Voyager, em outras palavras, levaríamos 800 mil gerações. Isso para chegar até a nebulosa de Órions. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos um tema hoje pensando no céu. E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 2,
versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Olha só o que esse homem que Deus escreveu. Mas como está escrito, é o que ele está dizendo: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Por mais que nós entendemos, muitas pessoas dizem que o céu é lindo, que o céu é maravilhoso. Muitos dizem que quem morre já vai direto para o céu, mas ninguém quer morrer para ir para o céu. Isso é um fato. Ellen White escreveu nos livros, tem um compilado dela, Visões do Céu. Eu já li esse livro 2 vezes, inclusive até emprestei por uma das nossas irmãs aqui de Várzea Grande. Ela nos dá uma pista. Ela menciona algo maravilhoso, de que Deus está preparando para nós, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, nem penetrou o coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas coisas que nós conhecemos nesta vida, ao longo da nossa vida, terão um fim. Jesus proclamou o céu como lugar real. Promessa feita ali aos seus discípulos, João 14, de 1 a 3, onde ele disse, naquele momento ele estava indo. Então, pouco antes de subir, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas mansões. Como eu tive o privilégio de estudar teologia fora do Brasil, eu viajei, já disse aqui, eu viajei por muitos países, desde Colômbia até Guatemala, fronteira do México. Fiz semana de oração em todas elas. Colômbia foi menos que 2 vezes, uma meia semana de oração, e uma outra vez quando eu peguei um voo para a Espanha, para onde eu fui estudar teologia. Viajei em todos esses países da América Central, estive em alguns países da Europa, estive na África, e eu observei algumas coisas, eu vi algumas coisas que mesmo eu vendo e olhando eu dizia: isso é real? Como pode isso existir? Quando nós começamos a ver um programa que eu gosto muito, Mundo Visto de Cima, e você começa a ver uns lugares tão lindos, tão perfeitos que você não pode nem imaginar. Então, se aqui é bonito, como que pode ser no céu? Então, nessa manhã de sábado, eu recomendo a vocês que adquiram o hábito de pensar no céu. Mas por que pensar no céu é tão importante? Porque pensar no céu pode mudar a nossa vida. Você já parou para pensar? Pensar no céu para você recordar de pessoas que você ama e que já não está mais entre nós. Às vezes pensar no céu me faz lembrar do meu pai, que já descansou no Senhor. Me faz pensar nas minhas avós, tios e tias. Me faz eu pensar na minha mãe, que ainda está entre nós. Mas pela ordem natural das coisas, se Jesus demorar um pouco mais para voltar, talvez a minha mãe descanse. E eu sei que você tinha uma falta imensa, minha mãe. Sinto do meu pai, assim como cada rostinho que está aqui nessa manhã de sábado sente falta, por mais que não fosse parente, amigo. A Bíblia mesmo diz que existe amigos que é mais chegado que o irmão. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 nos dá uma pista. E aqui diz, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, depois que ficarmos vivos por ocasião da volta de Jesus, aqui está dizendo, versículo 17: seremos transformados, assim como fechar e abrir olhos, e nós vamos encontrar com Jesus nos ares,
Essa é a promessa. Essa é a promessa que Jesus fez. Quando Ele voltar, então joga por terra aquilo que algumas pessoas dizem que quem morre vai para o céu. O próprio Jesus, no Velho Testamento, Daniel 12, versículo 13, o último capítulo e o último versículo diz: o próprio Jesus fez aqui uma promessa espetacular ao profeta Daniel, e ele disse: Daniel, você, filho, vai seguir até o final dos teus dias, e no fim dos dias, quando Jesus voltar, ao toque da 7ª trombeta, você vai ressuscitar para receber a sua herança. Então o próprio Jesus fez essa promessa para Daniel, e ele escreveu em Daniel 12, versículo 13. Quando nós lemos o capítulo 2 de Atos, existem 2 passagens ali especial, que fala que o rei Davi ainda não subiu. Ele está nessa terra, ele está enterrado, e aqui está, e ficará até a volta de Jesus. Ficará até quando 1 Tessalonicenses 4 tocar ao toque da 7ª trombeta. Todos os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Porque é importante pensar no céu. Pensar no céu te faz afastar dessa vida carnal, uma vida pecaminosa. Nós não somos perfeitos, porque Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz: não existe um justo sequer. Mas a Bíblia também diz: buscai a perfeição, porque eu sou perfeito. É assim que Jesus está dizendo: buscai a santidade, porque eu sou santo. É isso que Jesus está dizendo. É viver uma vida em comunhão com Deus. É o que Ele está nos chamando a vivenciar nesses últimos dias. Em Colossenses 3, versículo 2 e 5 diz: pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra, porque morrestes e a vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em quê? Em glória. Examinai, pois, as vossas inclinações carnais, ao que? A prostituição, a impureza, a paixão vil, a concupiscência, a avareza e a idolatria. É preciso fazer uma reflexão da nossa vida, deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus, pensar no céu, ajudar você a perseverar e a honrar os seus compromissos. Segundo Timóteo 4, versículos 6 e 7, aqui é a palavra de um homem que no passado era perseguidor. Ele perseguia as pessoas, ele fazia o que ele fazia, acreditando que o que ele fazia era certo. É, não é, irmão? Ele era membro do Sinédrio. Eu estou falando de quem? De Paulo. Mas houve um momento na vida dele que Deus apareceu para ele pessoalmente. A vida dele deu uma guinada 360 graus. Ele passou de perseguidor a perseguido e passou o resto da vida sendo perseguido. Um homem poderoso em ações e em palavras. Um homem que tinha o Espírito Santo de Deus 24 horas por dia. Mas houve um momento na vida deste homem, os 2 últimos anos da vida deste homem, ele é levado para Roma, ele testifica de Deus diante daquelas pessoas, ele se torna um arauto do Evangelho diante de tantas pessoas. E os 2 últimos anos dele, a Bíblia nos fala em Atos, ele fica numa casa alugada, 24 horas por dia. Ao lado dele havia um soldado romano, 24 horas por dia também havia ao lado daquele homem um anjo de Deus. Eu tento imaginar a expressão daquele anjo, sabendo que poucos dias tinha aquele homem que seria tão importante para a história da humanidade, tirando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo do Novo Testamento. A pessoa mais importante é Paulo. Primeiro Deus, Jesus, Espírito Santo, a história da Trindade.
mas nós sabemos que ao lado havia um anjo de Deus, e ele estava pressentindo que o fim dele estava chegando. E nós sabemos como foi a morte deste homem. Ele foi decapitado. Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de João, todos os outros foram assassinados. Eram homens poderosos, eram mulheres poderosas que seguiram a Jesus, e eles morreram pelo Evangelho. Então, pouco antes que Paulo morrer, ele escreveu em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, reto juiz, me dará naquele dia. E ele segue dizendo: não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. É o que ele está dizendo. Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos, tesouro. Deus te dá 24 horas por dia. Deus te dá talento para você cantar, pregar, para visitar, para aconselhar, para criar os filhos, para ter um namorado, namorada, contrair um matrimônio, para ser boa avó. Deus dá tempo para tudo isso, tesouros. E este trimestre estamos falando sobre mordomia. Pensar no céu faz você investir tempo nessas três coisas: tempo, talento e tesouro. Pensar no céu e suas recompensas moldará as suas e as minhas prioridades. Mateus 19, versículo 21 diz: disse-lhe Jesus: se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E Jesus está dizendo: vem e segue. A Bíblia menciona que Abraão, ele ajudava os filhos todos os dias. A Bíblia menciona que todos os dias que era manhã, Abraão oferecia sacrifício pelos filhos, porque ele não sabia o que havia acontecido, se os filhos haviam pecado. Não, era um homem justo. E muitas das vezes Abraão, para ajudar alguém que ele ajudava, ele analisava a vida da pessoa primeiro. Hoje tem muitas pessoas querendo ser ajudadas, mas não dão um passo para ajudar ninguém. Hoje tem muitas pessoas querendo as coisas de mão em suas mãos, mas não fazem nada para isso. Hoje tem muitas pessoas que precisam ser empurradas 24 horas por dia ao longo do ano, 2 anos, 3 anos. Se você parar de empurrar essa pessoa, ela não vai mais para frente e ainda vai te criticar. Mas tem algumas pessoas que precisam só de um empurrãozinho nosso, para que ela possa então continuar andando com as próprias pernas. A Bíblia não está dizendo que você tem que vender tudo que você tem para dar aos pobres. Não é exatamente isso. Eu conheço pessoas, eu acredito que todos conhecem pessoas que trabalham. Ele começa desde cedo trabalhando, ele vai ajudando, ele vai poupando o dinheiro, porque ele sabe que lá na frente ele pode precisar. Ele trabalha garantindo o futuro dele, da família. Tem outras pessoas que são bons funcionários, trabalham bem, ganham bem, mas não poupam, gastam, esbanjam. Nós vivemos numa região que é muito quente. Se você sai da sua casa ao sábado de manhã para vir, dependendo do lugar que você passa, você vai ver que tem pessoas que amanheceram o dia bebendo, gastando dinheiro, igual o filho pródigo. Lá na frente vai fazer falta. Ele não estuda, ele não se prepara, não se qualifica. Lá na frente vai fazer falta, ele vai depender da ajuda de irmãos, de pai, de mãe, de membro da igreja. Ele não poupou, igual o outro irmão poupou o dinheiro. Mas Deus te dá saúde de discernimento. Nós nunca podemos fazer tudo por todos, mas nós sempre poderemos fazer algo por alguém. E você só precisa ter algo em mente. Me lembro de uma vez, o Lúcio conhece muito bem, a maioria das pessoas aqui dessa igreja conhece muito bem, o Pedrinho, pastor, daqui uns dias vai ser médico.
Lá em Costa Rica ainda, um dia estávamos conversando no sábado à tarde, e o Pedrinho estava ajudando mensalmente uma pessoa, mas aquela pessoa era ingrata. E o Pedrinho ajudando, a irmã Keila ajudando aquela pessoa ingrata. Teve um dia que alguém chegou e falou para ele: mas Pedrinho, essa pessoa está aproveitando de você. Você tem ajudado ela, mas ela está se aproveitando de você. Eu lembro até hoje, o Pedro, com aquele sorriso no rosto que todos vocês aqui conhecem, quem conhece ele, disse o seguinte: eu estou ajudando porque eu quis. Se ele está se aproveitando de mim, se está usando de má fé, vai ter que prestar conta para Deus um dia. Mas eu estou fazendo o que eu posso. Então você sempre pode ajudar alguém. Pensar no céu, nas belezas do céu, nos dá algo para esperar ansiosamente. E aqui em Apocalipse 22, a Bíblia diz que esse profeta, no passado, era considerado o filho do trovão, era impetuoso. E eu me sinto igual a ele lá atrás. Não quando ele escreveu o Apocalipse, não quando escreveu o livro de João, não quando ele escreveu a primeira, a segunda, a terceira carta de João, não, lá atrás. Houve um momento que Jesus enviou duplas, e quando eles estavam voltando, ele falou para Jesus: vamos orar para que caia fogo do céu e destrua aquela cidade, porque eles não quiseram nos receber. Eles ainda não haviam entendido que naquela época Jesus não veio para destruir, Jesus não veio para julgar ou condenar, Jesus veio para salvar o que havia perdido. E esse homem então, que escreveu o livro de Apocalipse, João, o discípulo amado, uma vez uma irmã questionou: como pode ser um dos apóstolos Jesus? Como pode ser o discípulo amado que Ellen White menciona tanto? Como pode Deus então permitir que esse homem vivenciasse, morasse por aproximadamente 14 meses na ilha de Patmos? Era cercado pelo mar Egeu. Como pode ser então discípulo amado Deus permitir que por 14 meses ele vivesse e morasse em meio aos piores bandidos que havia na face da terra naquele período? O apóstolo Paulo foi decapitado, assim como muitos outros, assim como Tiago, irmão de Jesus. Mas este, o apóstolo João, foi o único discípulo que morreu de morte natural. Mas antes, ainda em meio a bandidos, ele descreve aqui em Apocalipse 22, 1, 2 e 5, ele segue dizendo: e mostrou meu rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Cordeiro. Você está entendendo? Mesmo estando ali, Deus tinha um propósito para a vida daquele homem. Deus tinha um propósito para a vida daquele apóstolo. E ele segue dizendo, no versículo 2: no meio da sua praça e diante dos seus lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali em casa eu tenho uma árvorezinha pequena, que eu acredito que a maioria que conhece, chamada Ora para Nós. Já ouviu falar? Em outras palavras, essa árvorezinha é considerada a carne de pobre. Ela produz o dobro de proteína que uma carne pode produzir. Você planta ela, você pega a folha dela parecida com a folha dessa daqui, um pouco menor. Na salada você pode cortar ela e colocar na salada, não tem cheiro, não tem gosto nenhum. Você pode comer ela à vontade. O dobro de proteína de carne. Se você cortar ela no almoço, colocar na salada e comer sem problema nenhum, se sobrar a salada para janta, você vai perceber que ela começa a ficar gosmenta já. E você arranca. Alguns dias depois já está tendo outra folha no mesmo lugar. E aqui ele segue dizendo: a árvore que atravessa os dois lados do rio, as folhas
é para a cura das pessoas. No versículo 5: e ali não haverá mais noite, nem necessitarão de luz de lâmpada nem de sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. Por último, pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou até mesmo na sombra da morte. 2 Timóteo 4, 6 e 18 diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libações. Aqui é o apóstolo Paulo, ali na casa onde ele estava em Roma, ficou por 2 anos. O tempo da minha partida está próximo, então ele estava pressentindo, ele estava escrevendo talvez a última carta dele. O Senhor me livrará de toda a obra e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Assim ele disse. Eu quero voltar lá no começo, no primeiro versículo que nós lemos, em 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, nem penetraram o coração do ser humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. A jovem Ellen White, aos 17 anos de idade, foi convidada por um grupo de amigas, em especial Eunice Hastings, para um pequeno grupo de oração que haveria na casa de uma delas, que era Eunice Hastings. A jovem Ellen White, aos 17 anos, neste momento, após esse convite, ela fica um pouco pensativa. Nós não temos dados o suficiente, mas acredita-se que foi na segunda quinzena de dezembro de 1844. A jovenzinha Ellen White, com pneumonia dupla nos pulmões, escarrando sangue, tuberculose, desenganada pelo médico, então ela resolve ir se arrastando até a casa onde se encontrava já aquele grupo de amigas, para um grupo de oração. Nesse período, essas amigas e Ellen White moravam em um dos estados mais pobres, Portland, no Maine, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. Enquanto elas estavam ali cantando e orando, Ellen White descreve algo impressionante. Primeiros Escritos, página 14. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, escreve Ellen White, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me eu estar subindo cada vez mais alto. O chamado naquele momento se manifestou em Ellen White pela ação do Espírito Santo, e ela nunca mais introduziu em seus escritos, dizendo: o Espírito Santo veio sobre mim, ou o poder de Deus sobreveio sobre mim. Só esta primeira vez. Nos demais escritos, nos demais livros de Ellen White, ele dizia: foi-me mostrado. Ellen White, então, ela tem a primeira visão. E essa primeira visão de Ellen White nós podemos dividir em 2 partes. Mas essa visão também, ela pode ser dividida em 3 etapas. Da terra, então, ela percebeu que estava subindo. Deus transporta ela em visão até a cidade santa, até a cidade de ouro e cristal. A segunda parte dessa visão, ela caminha em meio às pessoas que ela viu que estaria lá nessa visão. E dentre elas, ela vira os irmãos Stotts, que pouco antes de 22 de outubro de 1844, eles haviam falecido. Então nessa visão Deus mostrou a ela que eles estariam lá. E a terceira parte dessa visão, Deus traz ela da cidade santa da Nova Jerusalém,
é o que vai acontecer após o milênio. Ali em Zacarias 14, versículo 4, a Bíblia menciona que Deus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Ellen White diz que o grande conflito, que haverá um espaço, haverá um lugar especial que estará preparado para que Deus coloque o pé. Isso após o milênio. Zacarias 14, versículo 4 diz: e ali vai se tornar uma imensa planície. E Ellen White diz que dali Deus vai governar todo o universo. Então, nessa terceira etapa dessa visão, Deus mostra a ela, em visão, uma mesa quilométrica. E Ellen White descreve que nessa mesa havia iguarias de frutos que não se poderia mensurar. E ela sentiu desejo, nesta visão, de pegar alguns frutos e comer. Então Ellen White escreve que Deus disse a ela: não, filha, ainda não. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você escreva toda esta visão. Eu preciso que você tenha uma vida em comunhão com o Criador. Mas um dia você vai poder vir aqui e experimentar esses frutos. Ellen White se casa. Ellen White tem 3 filhos. O único momento na história da igreja adventista, não aconteceu antes e possivelmente não vai acontecer mais, porque Jesus está voltando, é de uma profetisa se casar com um homem que se tornou pastor e se tornou presidente mundial da igreja adventista. Por ela ser uma profetisa e ele ser o presidente mundial, eles viajavam muito, e a maioria das vezes ela ia para um lugar, ele ia para outro lugar. Um dos filhos já havia falecido muito jovenzinho, mas havia um outro filho que estava deixando os cabelos e Ellen White branco. Mas houve um momento que ele escreve uma carta para a mãe, e nesse momento a mãe está do outro lado do oceano em uma programação, e era uma viagem longa de navio. Ele escreve uma carta para a mãe e diz: mãe, eu estou declinando para tudo que é a igreja. Ou seja, ele não estava tendo mais nenhum interesse em coisas da igreja. Ellen White agora também entra em desespero mais uma vez. Ela escreve uma carta com várias páginas, e na primeira carta em cima ela escreve: filho, somente você leia essa carta. Vocês estão entendendo por quê? Ellen White estava percebendo que o filho estava se afastando de Deus. Ela havia tido a visão muitas e muitas vezes. Ela sabia de como será exatamente o céu, porque Deus mostrou a ela, e ela não queria entrar no céu agora, quando Jesus voltar, sem um dos filhos. Ela quer estar no céu. Na mente dela, quando ela estava escrevendo a carta com o esposo e com os 3 filhos, há um momento especial. Se eu procurar o encontro que Ellen White questiona Deus sobre os filhos, chegou o momento que Deus disse a visão: cuide das minhas coisas, que dos seus filhos cuido eu. E é com esse pensamento, pensando no céu, que nós devemos nos preparar. De repente, essa semana, para um de nós aqui, ou mais que um de nós, Jesus poderá voltar. A Bíblia diz: busque-me enquanto eu estou perto. Isaías 55, 6: busque-me enquanto eu posso ser encontrado. De hoje para amanhã nós podemos descansar, e nós estamos preparados. E o complemento de Isaías 55, 6 é Tiago 4, versículo 14. Diz que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça, que você vê por um instante e já não vê mais. Enquanto é jovem, coloco o hino final para que nós possamos cantar, que você possa meditar nas letras ou no sermão desta manhã de sábado, pensar no céu, que você possa ajudar a cumprir a missão que diz: ide e pregai
ajude a anciã, ajude o diácono, a diaconisa, ajude a família pastoral a propagar este evangelho. Lembre-se, para que nós possamos estar lá no céu, e só lá estaremos se ao menos uma estrela nós tivermos em nossas coroas. Ou seja, você precisa produzir, você precisa ganhar uma alma para Jesus, senão nada disso que você está fazendo na igreja terá serventia. É preciso produzir e de fazer discípulo. Você precisa fazer discípulo, aquele discípulo vai fazer mais discípulo, vão fazer mais discípulo. Jesus está voltando. Ela vai colocar ali no final. Vamos nos colocar em pé, enquanto você medita na letra desse.